Comentando o rapaz, ele está muito correto, viu? As virtudes, nós as buscamos, nós as lutamos para consegui-las. Não significa que a gente seja plenamente virtuoso. Nós estamos falando da fortaleza. Ninguém é forte, ninguém tem esta capacidade. É uma conquista que se faz no dia a dia. E nós cristãos, por exemplo, mais do que nunca reconhecemos que não temos esta fortaleza. A gente tem que buscá-la como cristãos, né? Quem não é cristão vai fundamentar e buscar a sua fortaleza em outras fontes, digamos assim. Nós temos uma fonte muito completa, que é a graça de Deus, o Evangelho, a vida cristã, a oração, a devoção a Maria, a Eucaristia, a Palavra de Deus, enfim, nós temos muitos recursos para moldar a nossa vida de acordo com as virtudes humanas. Quem não tem estas riquezas deverá buscar em outros campos, algumas vezes no conhecimento, outras vezes na dignidade, no orgulho de ser gente, no pudor, na vergonha, coisa que no Brasil falta muito, né? Principalmente entre os políticos, todos eles são sem vergonha. Então, algumas pessoas, mesmo não tendo fé, podem ter uma fonte de alimentação das virtudes humanas, incluindo a fortaleza, vergonha na cara e assim por diante, né? Agora, nós estamos além disso. Continuando, a virtude da fortaleza, aperfeiçoada pelo dom do Espírito Santo, no nosso caso, cristãos, não suprime, não elimina a fraqueza própria da nossa natureza humana. Nós temos medos, então o temor ao perigo, o medo em relação à dor, à fadiga, mas permite superá-los pela força da graça, para nós cristãos, como eu disse. Observando o testemunho dos mártires, comprova-se como a virtude da fortaleza os impulsiona à doação extrema de sacrificar voluntariamente a própria vida pela fé em Cristo. O martírio é o ato supremo da fortaleza. E aqui eu queria dar uma paradinha para fazer o seguinte comentário. Não pensemos que os mártires eram os fortões. Algumas vezes podia até ser um soldado, mas grande parte dos que apostasiaram, que renunciaram a Cristo na época do martírio, não eram os fracos, eram os fortes. As crianças, as mulheres são os que mais resistiram. Isto vale para os dias de hoje. Outro dia mesmo, o Papa Francisco canonizou um menino de 14 anos mexicano, que na época da perseguição aos católicos no México entregou a sua vida, tinha 14 anos ou até menos. Nós temos vários exemplos nos dias de hoje de pessoas frágeis, mulheres. O Papa Bento XVI também cita na sua encíclica In Spe Salvi, ele cita a Paquita, uma simples e frágil mulher africana que entregou a sua vida. Continuando, o sangue dos mártires fecunda o terreno da igreja, um terreno onde brotam novos cristãos. Os mártires provam pela sua dedicação extrema à verdade de Cristo e da sua igreja. Hoje, em muitos países, incluindo o Brasil, não se chega ao sacrifício da própria vida em função do testemunho do Evangelho de Jesus e dos seus valores. Mas ainda assim, a virtude da fortaleza se faz absolutamente necessária para viver os valores do Evangelho numa cultura anticristã. A virtude da fortaleza é indispensável em qualquer situação, em todas as situações e durante toda a nossa vida. É por esta virtude da fortaleza que alguém se dispõe, por exemplo, a correr risco para salvar outra pessoa em situação de perigo. Eu aproveito este momento do programa para homenagear nossos policiais, especialmente os que trabalham no Corpo de Bombeiros.
o testemunho desta corporação, cheio de heroísmo, de coragem, ficou patente para o mundo inteiro no atentado às Torres Gêmeas, em Nova York, em 11 de setembro de 2011. O capelão Padre Michael Jude, por amor a Cristo e na dedicação ao seu ministério, abençoava os corpos na calçada. Resolveu continuar a atender as vítimas que estavam no interior do edifício. As torres desabaram e ele corajosamente entregou a sua vida pelos seus irmãos. Nele, queremos homenagear todos aqueles que, por um ato religioso ou de civismo, buscam salvar as pessoas em casos cada vez mais comuns de assaltos, acidentes e outras ocorrências, tais como inundações ou calamidades públicas. Inúmeros santos foram distinguidos por esta virtude da fortaleza. São Carlos Borromeu, por exemplo, que durante a peste de Milão exercia o seu ministério pastoral como arcebispo da cidade. Ele foi para junto dos habitantes da cidade e aí morreu vitimado pela peste. São Damião, que se ofereceu em holocausto na ilha de Molokai para cuidar dos leprosos. Na época, uma doença terrível. Eles eram jogados na ilha, isolados da civilização, mas encontraram a fortaleza de um santo que viveu com eles e morreu como eles. São exemplos de fortaleza. Vamos ver mais uma vez o que o povo fala sobre a virtude da fortaleza. O que você entende por fortaleza? No sentido humano, é um posicionamento firme. Para mim, é você falar, se expressar quando você não concorda com as coisas, né? Tentar ajudar, de certa forma, acreditar em você, que você tem o poder de mudar alguma situação que você vê que é incorreta, que é injusta. Então, você tem que acreditar que você pode aproximar daquela situação e tentar mudar. De uma forma ou de outra, tentar mudar. Não se achar incapaz. E a fortaleza, a pessoa adquire ao longo da vida ou ela já nasce sendo forte? Um pouco de cada, porque tem pessoas que já nascem assim, já com aquele espírito de fraqueza, de insignificância, e outras não, já crescem, já nascem meio líderes, né, e vão desenvolvendo cada vez mais. E tem que ter sabedoria, né, para dosar. No cotidiano da vida, né, nas situações simples, é fácil exercer a fortaleza? Não. Não é fácil, não é fácil porque às vezes ou as pessoas acham que há uma intromissão exagerada, tá certo? Ou as pessoas acham que a gente quer ser melhor do que elas, que a pessoa, né, forte quer ser melhor do que elas, às vezes está tentando só ajudar, mas a gente tem que pedir sabedoria, pedir a Deus que nos ajude. Gostei da resposta, muito boa. Guilherme, tem alguma coisa? Sim, temos uma participação aqui do Samuel Elias, ouvinte da Rádio América. Ele pergunta, com a saída de Judas, como foi, e eu acrescento aqui a pergunta, quem foi o apóstolo escolhido para completar o grupo dos 12? Quando ele se refere, é bom completar um pouco a informação. Quando ele se refere à saída, na verdade, não é que Judas saiu, Judas suicidou. Logo, durante a paixão de Cristo, há duas versões para o suicídio. Essas versões se encontram, evidentemente, no Novo Testamento. Uns falam que ele caiu de um despenhadeiro, se pulou do despenhadeiro, outros falam que ele se enforcou. Então, aí ele saiu, os apóstolos, que eram 12, ficaram 11. E 12 é um número muito interessante, porque é um número simbólico das 12 tribos de Israel, que a igreja fundada sobre as 12 colunas dos apóstolos, evidentemente o alicerce é Cristo, é o novo povo de Israel, é o novo povo de Deus. Por isso, ainda logo depois
da ressurreição de Cristo, os apóstolos que estavam no cenáculo, aguardando o Pentecostes, aguardando a vinda do Espírito Santo, fizeram uma escolha para eles recheada de significado religioso, e a escolha recaiu sobre um discípulo chamado Matias, e ele substituiu Judas. Só que depois veio mais um apóstolo, que foi Paulo, de tal forma que os apóstolos ficaram sendo 13. Por isso que o apóstolo Paulo dizia sempre que ele era como um abortivo, e ele não gostava de se considerar como um apóstolo, porque até rompia com o número. Mas o número não importa, é mais simbólico do que, de fato, um número quantitativo. A Maria do Carmo, lá de Ponte Nova, mandar um abraço para ela, minha conterrânea. Ela faz a seguinte pergunta: como viver a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem diante de uma mídia que aliena e incita o ódio? Que sugestões vocês dão para nós vivermos a virtude da fortaleza? Qual deve ser a nossa contribuição? Olha, a pergunta é interessante, né? E existe a virtude da fortaleza também, ela passa pelo que nós chamamos de espírito crítico, que muitas vezes a gente é enganado. Por isso que devagarinho durante a vida, por experiência, por erros que nós cometemos, em acreditar em todas as informações, porque tudo que é divulgado de acordo com interesses. Então a gente precisa estar com antenas ligadas e ter espírito crítico, não deixar que aquilo nos afeta. E vamos ver, vamos pesquisar, vamos ver o que se pode dizer e assim por diante. Mídia, televisão e todos os jornais, etc., devem ser lidos e vistos e ouvidos com espírito crítico. Por isso que eu, por exemplo, eu procuro ler tudo de vários lugares, todas as tendências, digamos assim, para ver o que se pode tirar de verdade e de bom. Voltamos daqui a pouco.